Desligue o ruído e conecte-se aos factos. Temos 10 estadias num dos hotéis de luxo Alma Lusa na Comporta. 2 adultos, 2 noites. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Rádio Observador. Jornal das 2 da tarde com a edição do jornalista Miguel Videira. E na última hora, Donald Trump subiu o tom das ameaças ao Irão e avisa que uma civilização inteira vai morrer esta noite. Para nunca mais voltar, escreve o presidente norte-americano na rede Truth Social. Ressalva que não quer que tal venha a acontecer, mas ao mesmo tempo diz que provavelmente vai acontecer. Recordo que faltam apenas algumas horas para terminar o prazo fixado por Donald Trump para que os líderes iranianos cedam e facilitem um acordo que deve passar pela livre navegação no Estreito de Hormuz. Nesta declaração, o presidente dos Estados Unidos deixa também um recado em modo de apelo a uma reação favorável do regime iraniano. Sublinha que, agora que o regime tem mentes diferentes, mais inteligentes e menos radicais, pode ser que talvez algo revolucionário possa acontecer. Donald Trump reforça que só esta noite se saberá se as ameaças se concretizam ou não. Na atualidade nacional, o secretário-geral do Partido Socialista acusa o governo de estar a ganhar dinheiro à custa dos sacrifícios dos portugueses. Numa alusão ao aumento das receitas de IVA que decorre da subida da inflação. José Luís Carneiro visitou esta manhã o mercado de Benfica, precisamente para abordar o tema do aumento do custo de vida e apresentou 15 medidas para aliviar a carteira das famílias, desde logo a redução do IVA. Avançar com o IVA zero num cabaz de bens alimentares essenciais. Em segundo lugar, avançar com apoios para a redução do custo com os combustíveis, por um lado, e também com os custos com a eletricidade e com o gás. As medidas que o Governo adotou são medidas claramente insuficientes. O secretário-geral socialista refere a este propósito que o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, está errado quando descreve a medida do IVA zero como ineficaz. Sobre a sustentabilidade das 15 propostas agora apresentadas, José Luís Carneiro faz as contas. Eu quero dizer que as propostas que estamos a apresentar, se forem adotadas até ao final do ano, terão um custo adicional do PIB de cerca de 0,4%, o que significa que temos as contas muito bem feitas. Agora, eu considero que é imoral o Governo estar a ganhar dinheiro à custa do sacrifício dos portugueses. Isso é inaceitável. Numa alusão à subida da receita com o IVA, segundo o PS, estas 15 medidas vão ter um impacto de 0,4% do PIB até ao final do ano, ou seja, representa o valor do excedente orçamental do ano passado que o Governo não estava à espera, sendo que, por força da guerra no Médio Oriente e dos custos com a reparação das infraestruturas destruídas pelas tempestades, o Banco de Portugal já antecipou, na passada semana, um déficit no final deste ano de 0,4%. E Miguel, o Chega força um debate de urgência no Parlamento, precisamente por causa da nova subida dos preços dos combustíveis. Já amanhã, o grupo parlamentar apresentou um requerimento putestativo, que era um debate sobre o agravamento do custo de vida decorrente da guerra no Médio Oriente, sobretudo por causa do impacto no cabaz alimentar e na habitação. O Chega quer que sejam adotadas medidas urgentes para responder à pressão que este conflito está a ter sobre as famílias em Portugal. Numa altura em que PSD, PS e Chega decidiram adiar a eleição dos novos juízes do Tribunal Constitucional. A eleição estava agendada para o próximo dia 16. O adiamento é justificado com o facto do Presidente do Constitucional, José João Abrantes, deixar este órgão no próximo mês, o que obrigaria a uma nova eleição para o substituir. Assim, os 3 partidos entendem que faz mais sentido escolher nessa altura, em maio, os 4 juízes em falta. O Observador apurou que há, de resto, um princípio de acordo entre os 3 partidos. Cada um indica o nome, o quarto que corresponde ao juiz que vai presidir ao Constitucional vai ser sugerido pelo PSD, sendo que, segundo o PS, deve ser uma figura central sem conotações partidárias. E nesta altura, Miguel, que nomes estão em cima da mesa relativamente aos demais órgãos externos? O PS indica Tiago Antunes, antigo secretário de Estado da Presidência e dos Assuntos Europeus para a Provedoria de Justiça. O PSD sugere a recondução de Luís Pais Antunes como Presidente do Conselho Económico e Social. O PS anuncia que há entendimento com os social-democratas em torno destes 2 nomes que têm de ser aprovados por 2/3 dos deputados. Quanto ao Conselho de Estado, o PS apresentou uma lista própria, encabeçada por Carlos César e sem José Luís Carneiro entre os nomes sugeridos para o órgão de consulta do Presidente da República.
António José Seguro continua na estrada em mais um dia de presidência aberta. A esta hora passa pelo Conselho de Mação, Miguel. Sim, é lá que vai almoçar e visitar mais habitações atingidas pelas tempestades no início do ano. O mesmo já tinha feito esta manhã nos concelhos de Orem e Ferreira do César e foi aí que pediu uma mudança de paradigma nos métodos de organização em Portugal. Vasco Maldonado Correia. O Presidente da República faz o diagnóstico. Somos muito bons no improviso. Precisamos de ser melhores na organização das nossas competências e dos nossos recursos. Quer dizer, não há milagres, mas pode o Estado responder de uma forma mais eficiente e mais eficaz. E tem a fórmula para a solução. Planeamento e organização. Não é? As duas coisas têm que estar... Ajudam porque toda a gente sabe o que é que deve fazer em cada momento. Ao segundo dia de presidência aberta, António José Seguro dedicou amanhã aos concelhos de Orem e Ferreira do César com elogios para o trabalho das autarquias. Os sistemas municipais como um poder de proximidade que acode verdadeiramente em cima do momento para ajudar as pessoas que tivessem mais meios e com certeza teriam feito ainda melhor. Em Orem, o Presidente da República deu o ombro para ouvir os mais afetados pelo mau tempo. Eu não pedi para mim, pedi para o meu filho. Claro, só não quer que a senhora chore, está bem? Choro Está bem? Não. porque perdendo o nosso ninho é muito duro. Eu sei, mas estão aqui pessoas para ajudar, Mas está bem, é minha muito. senhora? Numa das habitações que visitou, encontrou uma casa sem parede com o segundo andar completamente exposto ao exterior. Fiquei chocadíssimo com aquilo que Sim, vi. foi muito complicado. Como, por exemplo, nunca mais esquecerei esta parede desta casa. Para os problemas que lhe vão sendo apresentados, Seguro tem uma resposta na ponta da língua que repete uma... Tem é que ir à Câmara, falar aos serviços sociais, Sr. Presidente, os serviços sociais que estão a acompanhar esta situação e perguntar como é que está a sua situação. Outra, Pelo menos que eu tivesse a minha casa como eu Claro, tinha. mas o que é importante aqui é também a senhora de vez em quando ir à Câmara perguntar como é que está o seu processo. e outra vez. Casa, portas interiores e tudo, foi tudo. Claro. Então, mas tem que ir à Câmara para se inteirar de como é que está a situação. António José Seguro em mais uma manhã dedicada a testemunhar as feridas bem abertas causadas pela passagem da Depressão Cristine. Segundo dia de presidência aberta que tem estado a ser acompanhada e vai ser acompanhada até ao final da semana pelo jornalista do Observador Vasco Maldonado Correia. É um cenário que se tem repetido ao longo dos últimos dias, Miguel. Uma longa fila junto às instalações da AIMA em Lisboa. A coincidir com a contagem decrescente para a renovação das autorizações de residência de cidadãos estrangeiros em Portugal. E hoje houve mesmo a necessidade, Matilde Malva Sabino, de reforçar o policiamento para ordenar a fila que dava a volta ao quarteirão. Cerca de 500 pessoas aguardavam esta manhã à chuva, de pé, sem poderem ir à casa de banho. Faziam fila no passeio com a esperança de serem atendidas. É um processo frustrante, conta Marisa Fernandes, imigrante brasileira, enquanto se abriga debaixo do guarda-chuva, não para se proteger da água, mas dos detritos que caem dos andaimes a serem retirados de prédios em obras. Marisa Fernandes não pode escapar, tem que ficar na fila. É humilhante, sei lá, um monte de percalços que a gente passa aqui. As pessoas estão olhando com um olhar diferente porque você está na porta dos estabelecimentos e eu acho que ninguém se sente bem. O título de residência expirou em 2024. Marisa Fernandes diz que o processo de renovação foi aprovado, mas que a AIMA ainda não emitiu o novo cartão. O dia-a-dia está a complicar-se. Eu já recebi do banco que eu não poderei mais fazer transação bancária. Quando veio do Brasil há 5 anos, Marisa Fernandes regularizou a estadia em Braga antes da extinção do CEF e considera que o processo foi mais simples. O sentimento é partilhado por Shahzad Ali, chegou a Portugal do Paquistão há 10 anos e nunca teve tanta dificuldade como agora para renovar o título de residência. Tenho que pensar para organizar mais, mas AIMA, desculpa, eles não funcionam mais, a CEF tem que voltar. É o pedido de Shahzad Ali, o imigrante paquistanês diz que a renovação da residência foi aprovada, mas não tem como provar. Já perdeu as contas das vezes que foi à AIMA, mas sem sucesso. É uma espera difícil todos os dias nos Anjos que se deve agravar na próxima semana. Não está fácil a vida para os cidadãos estrangeiros em Portugal que têm de tratar da renovação da autorização de residência. Foi isso mesmo que testemunhou esta manhã junto às instalações da AIMA em Lisboa, jornalista do Observador Matilde Malva Sabino. 2h09.
Miguel Videira, que outras notícias estão a marcar esta tarde, terça-feira? O vice-presidente dos Estados Unidos aterrou esta manhã em Budapeste para reunir com Viktor Orbán. J.D. Vance não poupou nos elogios ao primeiro-ministro húngaro. A visita é interpretada como uma demonstração de apoio a Orbán na véspera das eleições legislativas marcadas para domingo. J.D. Vance vai ficar 2 dias na Hungria. Foi recebido no aeroporto pelo ministro dos Negócios Estrangeiros. Já se encontrou com o líder húngaro norte-americano, desfez em elogios a Viktor Orbán. A imprensa iraniana relata ataques à ilha de Karg. A ilha é considerada a joia da coroa do Irão, por onde passa 90% da exportação de petróleo do regime. A agência IMER denuncia várias explosões, não revela mais detalhes. Donald Trump já tinha ameaçado por várias vezes voltar a atacar esta região. Esta manhã, 3 homens atacaram o consulado israelita em Istambul, na Turquia, com recurso a espingardas. Dispararam contra a fachada do edifício e contra a polícia. Aconteceu no bairro de Besiktas. Segundo o governador de Istambul, um dos atacantes foi abatido. Os outros 2 ficaram feridos e foram detidos, ainda a registrar 2 agentes da polícia feridos. De saída, o preço das casas quase triplicou entre 2015 e 2025 em Portugal, um aumento de 180% nos últimos 10 anos, dados do Eurostat. Esta foi a segunda maior subida entre os países da União Europeia. Só na Hungria o preço das casas subiu num valor superior, aumentaram 290%. É o ponto final no Jornal das 2 da tarde. O jornalista Miguel Videira e as notícias que marcam a atualidade.